Eu recebi várias mensagens sobre essa situação que está sendo divulgada na vida da Ana Hickman, né? Esse estado de agressão que ela passou. E por conta de inúmeras mensagens que eu recebi, perguntando sobre o caso, minha opinião e tal, eu vim aqui trazer a minha opinião para vocês e explicar um pouquinho sobre o que eu penso a respeito. Não vim aqui julgar uma pessoa e nem a outra, porque esse não é o meu papel, mas eu vim aqui fazer uma leitura minha sobre o que eu penso a respeito do que aconteceu com ela. A gente pode começar a pensar no fato de que ela teve uma construção familiar que já era difícil. Ela teve pais que brigavam muito, um pai alcoólatra que agredia a mãe fisicamente, e isso já traz muitos traumas e muitas consequências. Então isso tudo leva a gente a olhar, quando eu ouço toda a entrevista, me leva a olhar o que ela viveu lá atrás, a identificar as feridas e as celas que ela criou de uma prisão, né? Uma das celas é um vício emocional de ser forte, a outra cela, o vício emocional da culpa, a outra cela, o vício emocional da agressão, de estar inferior. Então, tudo isso juntou, formou uma grande cela ali para ela, na qual ela tá dentro, e ela não conseguia sair, até que a vida teve que mostrar para ela com muita força que aquele lugar ela não precisava ocupar, e ela conseguiu ouvir, porque tem pessoas que ainda chegam nesse fundo do poço, a vida mostra muitas coisas e a pessoa tá tão cega numa verdade que é única, como se fosse exclusiva e não houvessem outras, e ela não consegue ver a possibilidade de sair daquela prisão. Ela nem sequer consegue identificar que ela tá presa nos vícios e nas dores emocionais que ela tem desde a infância. Eu tô falando de uma ferida que foi aberta na infância, por conta do relacionamento ruim dos pais, de um pai que era agressor e que ela não conseguiu, talvez ainda, de uma forma total, curar essas feridas. A gente vê aí a repetição do relacionamento dos pais na vida dela. Em outro nível, de uma outra forma, mas o marido dela é um agressor, assim como foi o pai. E ele já vinha agredindo ela há vários tempos. Podia não ter sido fisicamente, mas agredia emocionalmente. Mas ela levava isso como normal, apesar de saber que não era. Por que para ela era normal? Porque esse era um lugar que ela veio dele, né? Ela está acostumada com com toda essa briga, com toda essa agressividade que já veio de dentro de casa. E isso causou nela uma ferida que não foi totalmente curada, que ela veio trazendo junto. E a vida, em algum momento, cria situações, e eu vou falar a vida para não entrar aqui de uma forma mais profunda, mas para vocês entenderem, a vida cria situações para te fazer olhar para esse lugar em que você ainda não curou e te dizer, olha, você precisa dar atenção para isso aqui ainda não tá bom, isso aqui ainda sangra. E uma das formas que isso aconteceu foi com esse ex-marido que deu vários sinais da agressividade que tinha, mas que para ela era normal. E que quando ela reclamava, as pessoas ao redor também diziam que não, mas ele cuida, ela fala sobre isso na entrevista, né? Não, ele tá cuidando de você, não, ele faz porque ele quer seu bem, ou não, é o jeito dele, tem que relevar, agora tem o filho, tem a empresa, tem isso, tem aquilo. Então, para ela, acabou ficando normal estar nesse lugar com um agressor sobre ela. Ainda que não tenha sido uma agressão física ainda, né? Não tenha acontecido antes desse evento que ela divulgou, mas ela recebia várias agressões verbais, emocionais, psicológicas, de todas as formas. E para ela, esse era um lugar que estava normal, tanto que durou por muito tempo esse lugar na vida dela. E por que era normal? Porque era um lugar conhecido, de uma ferida que ela já trazia. Então, foi como se ela não enxergasse outra opção. A única verdade que ela tinha naquele momento era aquela, e era só aquela verdade que ela ia viver, de que ela podia estar com aquela pessoa que agredia ela emocionalmente, psicologicamente o tempo todo, e estava tudo certo, porque era um lugar que ela já conhecia. Precisou acontecer uma coisa mais grave para ela conseguir enxergar que sim, existe um outro caminho, existem outras possibilidades, mas que até aquele momento ela teve inúmeros sinais e ela não conseguiu enxergar com tanta ênfase a ponto de se movimentar de uma forma diferente, como ela está fazendo agora. Ela era a mais velha dentre os irmãos, e a gente pode notar na fala dela, em várias vezes que ela citou, que ela era responsável por aqueles irmãos, né? Ela se sentia responsável pelos irmãos,
principalmente sendo a mais velha. Então foi ela quem tirou os irmãos de casa em algum momento para tentar salvar a vida desses irmãos e até fez movimentos para tentar salvar a vida dessa mãe. Então ela se colocou nessa posição de ser forte, apesar de ainda ser uma criança. E isso gera um vício emocional de ser forte. Se vocês analisarem tudo que ela fala na entrevista, o tempo todo ela sempre foi aquela pessoa que trabalhou muito. Ela esperou muito para chegar num momento da vida dela onde ela pudesse descansar, onde ela tivesse condição financeira. Ela falou isso na entrevista, inclusive. Agora, né, eu tô chegando numa idade, num ponto da minha vida que eu construí patrimônio, eu construí carreira, e agora eu queria dar uma relaxada, curtir meu filho. Com outras palavras, mas foi mais ou menos isso que ela disse. Ela queria começar a curtir a vida. Mas ela não tem essa permissão emocional para curtir a vida, porque ela tá presa nas cadeias, nas celas dos vícios emocionais. Então ela se formou uma pessoa muito forte, essa força virou um vício, virou uma grade dentro da cadeia que ela se prendeu, e ela não pode deixar de ser forte. Como ela vai justificar o vício da força se a vida dela for tranquila agora? Então, eu não estou dizendo aqui que ele está certo, que o que ele fez é certo, não, mas eu preciso dizer que, de certa forma, ela atraiu essa situação por conta dos traumas que ela tem registrados nas memórias dela, porque é uma repetição. E como é que ela vai justificar esse vício da força, de ser essa mulher forte que ela é, porque foi assim que ela foi moldada, se ela não tiver um problema grande na mão dela? Era o trabalho, agora tudo pode ser tranquilo, então vem essa bomba. Então, de alguma forma, o que eu quero trazer aqui é que ela atraiu para a vida dela essa situação para justificar os vícios, as celas em que ela está, emocionalmente falando. Então, eu queria pontuar essas questões para vocês. Eu acho que já foi aqui bastante coisa, mas se vocês tiverem mais dúvidas a respeito, quiserem falar mais sobre isso, pode me mandar mensagem e a gente volta a abordar, tá bom? Eu acho que o mais importante com tudo isso que eu falei é trazer para vocês a visão de que essas prisões existem, de que muitas vezes a gente não consegue identificá-las sozinho e que é preciso que vocês olhem para as situações da vida de vocês com um olhar um pouquinho mais crítico e entendam que nem sempre elas são normais e que nem sempre vocês precisam continuar nelas, e tentem identificar o que isso está causando na vida de vocês e se faz sentido ou não continuar, para que a gente possa saber de onde vem essa dor e como sair delas. E contem comigo para isso.